Retomando nossa programação, convidamos o arquiteto e urbanista que está conosco de forma virtual, Nabil Bonduque, doutor em ambiente urbano, professor titular da Universidade de São Paulo e vereador pelo Estado de São Paulo, para a palestra As concessões e o processo de elitização de visitantes nas áreas protegidas. O caso do Parque Ibirapuera. Com a palavra, doutor Nabil Bonduque. Moisés, antes de Nabil falar, eu quero te dar um grande abraço, viu, Nabil? E agradecer, porque eu sei que você fez um esforço muito grande para estar junto conosco hoje. Nós ficamos muito tempo sem nos encontrar, depois casualmente nos encontramos 3 vezes seguida, exatamente no momento que nós estávamos organizando esse seminário. Então, seja bem-vindo ao Espírito Santo, um grande beijo para você, muito obrigado pela sua presença e pela sua contribuição. Obrigado. Obrigado, Irani, é um prazer estar aqui com você, com vocês, com todos os companheiros aí do Espírito Santo. Felizmente eu só pude entrar agora, eu estava numa banca aqui na FAO, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, onde sou professor. Bom, e eu estou, né, nesse período agora também como vereador aqui no estado de São Paulo. Eu não vou fazer uma exposição muito longa, mas eu vou colocar algumas questões fundamentais no que diz respeito a esse tema. Eu tenho acompanhado e exercido um papel de fiscalização na questão das concessões que estão acontecendo em várias áreas aqui na cidade de São Paulo. Eu vou falar mais especificamente da cidade de São Paulo e algumas concessões do estado de São Paulo que acontecem no município de São Paulo. Eu sou vereador. Vou falar um pouco do Ibirapuera, mas não só do Ibirapuera, porque nós temos outros casos muito graves também, como, por exemplo, o Parque da Água Branca. O que ocorre aqui desde 2017, desde a administração Dória, depois Bruno Covas e agora Ricardo Nunes, que é uma continuidade de 3 gestões, é um processo de privatização de equipamentos e espaços públicos. Na cidade de São Paulo, nesse momento, nós já temos praticamente grande parte dos equipamentos públicos da cidade que estão concedidos para o setor privado. Temos vários parques, temos os mercados municipais, temos a Zona Azul, quer dizer, a área de estacionamento na cidade, temos os cemitérios, todos os cemitérios da cidade concedidos, e grandes equipamentos como, por exemplo, o estádio Pacaembu, o Embi, e até mesmo uma praça, que é uma grande praça no centro da cidade, que é o Engabaú. Todos eles concedidos ao setor privado, todos eles segundo o argumento de que o setor privado tem mais condições de fazer a gestão. Na verdade, um pouco que eu ouvi agora no final da fala da deputada, é a grande desculpa que os parques, ou os praças, ou os cemitérios, eles estão em estado precário e que é necessário fazer uma concessão para o setor privado que tem mais capacidade de fazer a manutenção, de fazer os investimentos, e essas concessões têm sido feitas num intervalo muito grande, para 35 anos, o Parque de Ibirapuera foi 35 anos, a maior parte das concessões são para períodos dessa extensão, o que significa que durante todo esse período esse espaço passa a ser gerido pelo concessionário privado. É claro que isso dentro de um contrato de gestão, onde estão definidos investimentos que têm que ser feitos, estão definidos também obrigações desses concessionários, mas é importante dizer que, bom, em primeiro lugar, muitas dessas obrigações acabam não sendo cumpridas, porque a fiscalização que a prefeitura exerce, que os órgãos responsáveis exercem, é extremamente débil, falha, e muitas vezes os concessionários fazem uma série de intervenções que não estão previstas sequer nos contratos de gestão.
Isso é recorrente, e eu estou falando aqui de maneira geral, em todas essas concessões. E sempre, né, o argumento de que aquilo não está bem gerido vem na sequência de gestões que realmente não se preocupam em fazer uma boa gestão. Isso é recorrente, né? Então, sei lá, o estado do Pacaembu, ele estava há muito tempo sem sofrer uma intervenção do poder público, a devida manutenção. Então, né, na verdade, vai se provocando uma deterioração da manutenção e dos serviços públicos, e depois disso, então, a desculpa para fazer a concessão é que o setor privado vai cuidar melhor do setor público, quando, na verdade, o setor público está cuidando mal desses espaços e talvez cuidando mal de maneira proposital, exatamente para levar adiante esse projeto, né, neoliberal de privatização de espaços públicos. A lógica das privatizações são sempre baseadas no seguinte pressuposto: o poder público deixa de investir nas áreas, ainda pode eventualmente receber alguma outorga onerosa pela concessão, então isso aconteceu em várias das concessões, seja uma outorga fixa, seja uma variável, fixa que seria já de saída ou uma outorga anual, variável que varia de acordo com a rentabilidade, né, das ações que são feitas nesses espaços, e a partir daí então a gente vê um processo de os concessionários, para pagar a outorga, para poder pagar a manutenção, para poder pagar a fiscalização, a segurança, né, a limpeza desses lugares, e particularmente não podemos começar a falar aqui dos parques, ela acaba comercializando esses espaços de maneiras muito, vamos dizer assim, muito nefastas ao objetivo original, né, desse local, né? Porque o local tem o objetivo de ser uma área de lazer, uma área de fruição pública, uma área de esporte, uma área, eventualmente uma área de cultura, e aí então o que acontece? Eu vou falar aqui particularmente de dois parques, né? O Parque de Ibirapuera e o Parque Alvarenga, que são dois parques assim, simbólicos da cidade de São Paulo. Né? Ibirapuera é o maior parque da cidade, né? Tem grandes obras ali da área de cultura do Niemeyer, é uma joia no meio da cidade, e o Parque da Água Branca é um parque tradicional que foi durante muito tempo dedicado para atividades ligadas à agropecuária, exposição de animais, e também por conta disso tinha toda uma simbologia, toda uma identidade da população com aquele local muito arborizado, né, onde os animais, inclusive muitos deles ficavam soltos, e que, assim, historicamente, há cerca de um século, as famílias frequentam aquele espaço. Então são espaços simbólicos da cidade. A concessão foi feita, o Ibirapuera pela Prefeitura, o Parque da Água Branca pelo Estado, e aí então o que acontece é uma série de promoção, de ações, de eventos, de ocupação do espaço que rompem com o objetivo original daquele equipamento. É importante dizer que nessa concessão não se cobra entrada nesses dois parques, né? Existem outras concessões que são, como por exemplo o Horto Florestal e outros parques aqui da cidade de São Paulo, né, onde são cobrados ingressos, até porque já eram cobrados ingressos anteriormente, mas eram ingressos de valor simbólico nesses outros espaços, zoológico, né, botânico, etc. Um ingresso de valor simbólico. Né, e aí passou-se a fazer cobranças de ingressos, valores muito mais significativos. Mas no caso do Ibirapuera, né, e também da Água Branca, não se cobra ingresso para entrar, mas se promove atividades dentro do parque que são cobradas. Então, por exemplo, os shows que eram realizados no Parque de Ibirapuera. O Parque de Ibirapuera tem um belíssimo auditório, o projeto do Niemeyer, que tem uma área interna fechada, né, com um auditório para mais de 1.000 lugares e um palco externo. O mesmo palco ele se abre para frente e para trás. E no parque externo ele sempre foi um palco aberto para os eventos gratuitos para a cidade.
né? E, inclusive, anteriormente, havia uma parceria entre a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, eu fui secretário de Cultura do município, na gestão da cidade, e havia uma parceria da Secretaria de Cultura com o Itaú Cultural, onde ficava definido que o auditório só poderia ser utilizado para atividades e eventos de caráter estritamente cultural. Depois da concessão, o auditório passou a ser utilizado para atividades de qualquer tipo, ou seja, não só atividades culturais, atividades como eventos de empresas, formaturas de escolas, todos eles comercializados, então, pela concessionária, que, na verdade, aluga o auditório, né, para esse tipo de evento, e, obviamente, a maior parte desses eventos não são de caráter cultural, e a parte externa, né, o que tem sido feito com muita frequência é o cercamento da área do parque, de grandes áreas, às vezes áreas extensas do parque, são cercadas e se cobram ingressos de valor muitas vezes elevado para as pessoas assistirem o show, né, que são feitas na área externa do Ibirapuera. Eu estou aqui um exemplo, mas tem vários outros exemplos de outras utilizações esdrúxulas dentro de um parque, né? Por exemplo, tem um espaço VIP para clientes VIPs de bancos, né? De um banco em particular. Então, esses clientes VIPs, eles pagam um valor, né, elevado, R$150, para poder desfrutar do espaço, desse espaço VIP, onde ele tem possibilidade de tomar um banho, de ter uma área privativa para ser apenas por esses clientes. Doutor Nabil, o senhor me concede um segundo da sua fala, por gentileza? Eu gostaria só de convidar a mesa que está conosco aqui presente e retornar a fala ao senhor, o deputado federal Hélder Salomão. Por gentileza, compõe a mesa. Eu devolvo a palavra ao doutor Nabil. Bom, comprometo aqui o deputado também, né? Um prazer estar aí dialogando com vocês. Bom, muito bem. Então, essa prática, que é uma prática, então, já que é praticamente comum dentro do Parque de Ibirapuera, vai tornando esse espaço cada vez de utilização mais restrita. Embora não exista, vamos dizer assim, uma proibição das pessoas entrarem dentro do parque. Uma outra situação que leva a essa elitização são os preços que são praticados dentro do parque, né? Atualmente são apenas restaurantes de alto valor, né, de luxo, que têm valores de refeição muito elevados, né? Tudo aquilo que é feito dentro do parque tiveram valores muito elevados. Então, a água de coco, o estacionamento, as bicicletas que são locadas, tudo isso, né, tiveram elevações excessivas de preço, o que faz com que a população de renda mais baixa fique excluída da possibilidade de utilizar desses serviços, além de proibido de entrar em determinadas partes do parque. Outra coisa que também esse ano foi feita pela concessionária, foi cobrar as pessoas. O Parque Ibirapuera é muito utilizado para treinos do pessoal da área de educação física, corrida, né, e outras atividades esportivas que são realizadas dentro do parque, e agora então o parque está cobrando, né, um valor de cada pessoa que participa dessas atividades esportivas, que são de alguma maneira orientadas por algum tipo de Está congelado aqui na bio a imagem, talvez seja algum problema aí com você. É lá, né? O pessoal da técnica nosso aqui está dizendo que o problema é em São Paulo.
Voltou agora? Agora estamos te ouvindo perfeitamente. Então, outro tipo de rentabilidade, né, é essa voltada à publicidade exterior. Muitas intervenções que são realizadas no parque o parque é tombado, né, pelos 3 níveis de governo, pelo Compresp, que é o órgão municipal, pelo órgão estadual e alguns dos seus espaços pelo próprio. E o que está acontecendo é que muitas intervenções são feitas sem passar pela aprovação dos órgãos de preservação, né, e depois se cria um fato consumado em relação, né, a essa situação. Eu vou falar um pouquinho também do Parque da Água Branca, né, porque ali a situação é até mais esdrúxula ainda, né. Ali é um parque que tem inúmeros dezenas de edifícios tombados dentro do parque. Era um parque muito voltado para essa relação cidade-campo e que é um lugar de muita identidade, né? As pessoas que frequentam o parque falam assim: eu vim aqui com a minha avó, depois eu vinha com a minha mãe, depois eu trouxe meus filhos, agora eu trago meus netos e eu não reconheço mais o parque, porque o parque foi sendo desfigurado pelas intervenções. Então, por exemplo, se realizou um evento da Casa Cor, que cercou uma área do parque, fez uma série de intervenções sobre o parque. Um outro edifício do parque foi transformado num restaurante, uma churrascada, né, com o nome de churrascada, que é uma churrascaria dentro de um parque, que anteriormente era dedicado à contemplação e convívio das pessoas com os animais. Mais recentemente foi feito um grande evento, que foi chamado um grande evento de fogo e fumaça, né, cercaram uma área muito grande do parque, fizeram um grande evento, cujo custo era por volta de R$1.000, para as pessoas poderem consumir carne e fazer um show de altíssimo volume de som, de barulho dentro do parque, que a prefeitura também aprovou uma lei que agora está contestada na justiça e foi suspensa, mas uma lei que eventos culturais, as leis que limitam os níveis de ruído na cidade ficam suspensos em eventos apoiados pela prefeitura, né? Então, é uma série de deformações. Foi inclusive aberta uma área, o parque não permitia entrada de carros, foi aberta uma área para a circulação de automóveis dentro do parque. No evento da Casa Cor foi feita uma stand de uma espécie de um showroom de uma marca de automóvel que estava patrocinando o evento da Casa Cor. Em suma, as características originais dos parques vão se perdendo em cima de uma lógica, que é a lógica de que, já que o setor privado tem que manter o parque, ele precisa ter rentabilidade, certo? Então, é esta a lógica que preside esse tipo de concessão. O que descaracteriza a função pública desses espaços. Eu não sou contra, né, que, eventualmente, determinadas atividades que existam dentro do parque, elas possam ser, né, ou determinados serviços que são oferecidos no parque possam ser cobrados e possam eventualmente até ser concedidos para o setor privado, né? Mas isso tem que ser feito dentro de uma gestão que é uma gestão pública. Então, por exemplo, fazer um restaurante dentro do parque. O Ibirapuera é um parque muito grande, um parque que tem por volta de 1,5 milhão de metros quadrados. É um parque que as pessoas vão passar o dia. Então, é normal que tenha um restaurante, não é cabível que tenha um restaurante que seja um restaurante feito pela prefeitura, ou, né, gerido pela prefeitura. Tem sentido você fazer uma gestão privada de um restaurante, uma concessão privada, mas ele tem que respeitar determinados objetivos de gestão públicas, né? Por exemplo, você ter preços populares, ou pelo menos ter uma variedade de restaurantes que tenham preços populares, que permita a entrada e que evite a elitização do parque. Pode-se eventualmente fazer uma concessão para um serviço de locação de bicicletas, mas os preços têm que ser compatíveis com os preços que as pessoas têm capacidade de pagar, né? E não preços que levam ao processo de elitização do uso do parque, que infelizmente é o que está acontecendo no Parque de Ibirapuera, no próprio Parque da Água Branca, que vão perdendo então suas características originais, vão perdendo também a característica de um espaço que seja efetivamente um espaço
público. Nós não devemos, em prol de ter mais rentabilidade e de ter uma certa economia, uma economia para a prefeitura, para o poder público, né, alterar as características e os objetivos originais dos parques, sobretudo porque são áreas, né, que também estão ali fazendo parte de um ecossistema de proteção ambiental, né, muitos deles estão em áreas onde tem nascentes, né, muitos deles estão em áreas com cobertura vegetal e que precisam ser protegidos e não explorados comercialmente com atividades que são dissonantes daquilo que as suas características originais estabelecem. Eu quero dizer também que, concomitante com isso, há, tanto em nível municipal como em nível estadual, uma flexibilização absolutamente exagerada das regras de proteção do patrimônio cultural e ambiental. Ou seja, hoje os conselhos, né, tanto municipal como estadual, eles estão dominados por, vamos dizer assim, por uma visão que é uma visão onde a rentabilidade está na frente da proteção ao patrimônio. E esses órgãos muitas vezes têm aprovado, em decisões totalmente contrárias ao que a opinião pública defende, os especialistas defendem, têm aprovado transformações extremamente danosas a esses espaços. Então, eu vou parar por aqui, né, mas eu acredito que seja muito importante a gente fazer essa troca de experiências, né, entre né, o que está acontecendo em vários estados e cidades da nossa federação, porque isso permite que a gente possa ter uma avaliação mais ampla e poder, dessa maneira, poder trocar aquilo que é o que nós esperamos, que é uma gestão adequada, né, das nossas cidades. Então, é isso. Obrigado. Nós que agradecemos, viu, Nabil, a sua participação, a sua contribuição. Com certeza nós realizaremos outros debates, dando prosseguimento a esse seminário que começamos hoje pela manhã e vamos encerrar por agora.